Olá, graça e paz. Eu estou gravando esse trabalho aqui, que é um trabalho novo, agora pela manhã. Hoje é domingo. Esperar passar aqui, tem uma moto ali. Hoje é domingo. E me veio aqui a ideia de fazer também o meu próprio podcast. Porque eu gravei podcast com alguns convidados, inclusive tá no canal, podcasts maravilhosos, podcasts que edificam vidas. E aí eu pensei comigo trazer uma novidade no canal, porque eu sempre trouxe quadros, novos quadros, tem alguns quadros aí que ficaram um bom tempo na grade do canal. Agora também tem... eu tô dando mais atenção a Café com EVG, tem Evangelista Rael com a palavra. Então, tô dando mais atenção a Café com EVG. E aí eu pensei, vou fazer um podcast o qual eu falo da palavra, converso um pouco, trago uma história, minhas próprias histórias de vida, enfim. Tem um evangelista que eu gosto muito, aliás são vários evangelistas que eu particularmente gosto muito, e quando eu fui chamado para a obra do Senhor, para ser evangelista, fui consagrado. Primeiramente é importante que eu me apresente, né? Eu sou evangelista Rael e eu fui consagrado com 24 anos de idade a ministro de oração e palavra. Eu acredito que eu fui consagrado a ministro de oração e palavra porque o que eu mais fazia quando estava na rede quando participava da rede de jovens, do grupo de jovens, na congregação, a igreja, a dimensão do poder, ministério eclesiástico, a dimensão do poder de Lares. Só lembrando que esse podcast aqui não tem roteiro. Até o momento eu não fiz roteiro. O roteiro está na minha cabeça. Então, por isso que eu estou falando normal aqui, como se eu tivesse, sei lá, sentado na frente de vocês. Bom, é assim que eu me sinto. O podcast é dessa forma, né? E aí, eu vou falar um pouquinho de mim. Fui consagrado com 24 anos. Isso é para as pessoas que estão me ouvindo me conheçam, né? Que forem me ouvir no futuro. Fui consagrado com 24 anos. Eu acredito que ministro de oração e palavra, porque era o que eu mais praticava. É o que eu mais pratico, né? Com o passar do tempo, fui, através do Espírito Santo de Deus, desenvolvendo, com a ajuda do Santo Espírito de Deus, desenvolvendo outros dons. Mas o que eu mais praticava naquela época, eu digo aquela época que eu tô com 30 agora, né? 24. O que eu mais praticava era estar em oração, e pratico até hoje, graças a Deus, né? Estava em oração, e sempre que tinha oportunidade, eu dava uma palavra, eu falava, eu lia a palavra de Deus. Vocês não se incomodem que vai passar carro aqui, vai passar moto, avião, tudo. Então, eu fui consagrado com essa visão, digamos assim, né? Que era o que eu mais fazia, orava e deixava a palavra. E continuo sendo assim, né? Orando e deixando a palavra no canal EVG Rael TV. O canal EVG Rael TV começou comigo praticando exercício. Essa história já é velha, todo mundo já conhece. Espero que estejam me ouvindo bem, né? Porque eu estou um pouco longe aqui do microfone. Essa história, de como começou o canal EVG Rael TV, começou comigo praticando exercício, não foi deixando devocional. Aí um tempo atrás, muito tempo atrás, eu peguei e me veio assim, sabe quando você tem digamos assim, um tec celestial, que eu posso dizer assim, um tec celestial? E aí eu tive um tec celestial assim, por que não unir o útil ao agradável?
Como é bom, é agradável ler a palavra de Deus, estar meditando na palavra de Deus, mergulhar na palavra, ler a palavra. Mas é útil cuidar da vida, é útil cuidar da vida espiritual, da vida carnal, né, do exercício, do físico, assim, que espero que estejam me entendendo, do exercício, é útil, né, mas também é agradável cuidar da vida espiritual. Então, eu pensei, por que não unir os dois? Aí eu tinha esses dois, colocava de tudo no YouTube. Eu já fiz de tudo aqui no canal EVG Real TV, até pão, bolo, pão acho que não, mas bolo sim. Enfim, já fiz de tudo. Então, até que chegou um momento que eu fiz uma pesquisa, usei a comunidade, por isso que é importante é comunidade, né? Eu fiz uma pesquisa na comunidade. Aí perguntei lá, o que mais vocês gostam no canal EVG Real TV? Coloquei as opções: exercício, a palavra, o público cristão, o público que gosta da palavra, deu 100%, deu mais do que exercício. Então decidi deixar o nicho só, remover o exercício e colocar no outro canal. Um amigo meu falou assim, você tem que fazer isso porque no outro canal você vai ter mais a liberdade de falar certas coisas, já no canal EVG Real TV você tem uma restrição, que você está falando para um público cristão. E é verdade, né? Então, por isso, eu não tinha intenção nenhuma de assim, eu não tinha a intenção, nem sabia, mas eu descobri que o YouTube remunerava pessoas, né, pagava. E aí eu fui com todo cuidado falar pro pastor, né, que é meu amigo até hoje, da rede de jovens, hoje ele é bispo da igreja, na época ele era pastor. Eu fui com todo cuidado, perguntei para ele, pastor, posso falar da palavra de Deus no YouTube? Que o YouTube renumera, e aí eu tenho uma preocupação aí. Aí ele falou, pode, você está cobrando para falar da palavra de Deus? Eu disse, não, jamais, não faço isso não. Então, olha que benção, você evangeliza, você fala e ainda recebe, você não precisa cobrar. E aí ele me deu o texto, né, que não me recordo onde está escrito, mas ele me deu o texto, que o obreiro é digno de seu salário. Aí começou minha história aí no canal EVG Real TV, que já teve outros nomes, né? Já teve o nome só de Evangelista Israel. E aí eu decidi colocar EVG Israel TV, porque eu gosto de dar oportunidade, tanto que eu compartilho lá na comunidade os vídeos das pessoas. Tem gente que não gosta, tem gente que tem esse problema de compartilhar vídeo dos outros. Não tem problema nenhum. Enquanto o YouTube estiver permitindo que eu mencione o canal de alguém, eu vou lá e menciono e acabou. Então não tem problema nenhum com isso. Assim começou. Como eu disse, não tem roteiro, não tem nada. Então eu quero compartilhar com você. Eu disse lá que eu curto muito alguns evangelistas, e eu fui na livraria, comprei um livro de um deles, o qual me ajuda muito, né? Me ajuda muito com as mensagens, me ajuda muito com os pensamentos, com as reflexões, né? E então eu tenho aqui um evangelista, o qual com certeza eu tenho um amigo que conhece, algumas pessoas conhecem, né, esse evangelista, pois esse amigo meu é da igreja dele. E aí eu quero falar aqui um pouco deste livro, né, dele aqui, que se chama A Única Esperança. Alejandro Bulon. Alejandro Bulon, né, encontra o real sentido da vida. Primeira página aqui, a introdução, quero mencionar aqui, diz assim: a vida é como um palco, você afasta as cortinas e vê os dramas, as lutas, os conflitos e a procura incessante dos seres humanos. Gente que sonha, anseia e trabalha
para encontrar um lugar ao sol. Muitos nascem, envelhecem e morrem sem chegar ao porto de desejado. Alguns não sabem sequer de onde vêm ou para onde vão. Outros, depois de caminhar entre espinhos, finalmente acham o sentido da existência. Então, o sentido da minha existência, quero falar da minha existência, o sentido da existência minha, eu entendi que eu fui chamado para cumprir uma obra, um propósito do Senhor. Chegou uma fase da minha vida, com 17 anos, em que eu não estava dando ouvido à única voz, que é a voz de Deus. Eu estava dando ouvido à vozes do diabo, que vinha e dizia: você é inútil, você não presta, sabe? Naquele momento eu pensava assim: que sentido da vida eu tenho? O que eu estou fazendo aqui? Então, e por pouco que eu não cometo, né, a loucura de se jogar de um penhasco. E eu já compartilhei essa história real da vida com muitas pessoas e com quem já é inscrito do canal. Quem não é, tá ouvindo pela primeira vez, claro. Então, eu descobri o sentido da vida, né? Como diz na introdução desse livro. Nesse livro a gente vê muitas pessoas descobrindo o sentido da vida, né? O sentido da existência, o porquê existe. Eu me perguntava várias vezes, pô, eu não devia de ter nascido. Eu me dizia, né, para mim mesmo, não devia ter nascido, eu sou inútil. Mas era a voz do inimigo trabalhando. Mas Deus agiu, né? Agiu rapidamente. E eu tinha o rádio, né? Tenho rádios, eu tenho rádio até hoje. Então, eu ouvindo o radialista que colocou a canção no exato momento no qual eu me distraí e esqueci do que ia fazer. Porque minha vontade realmente era de subir lá, se jogar e acabar com a minha vida. Simples assim. Então, mas no exato momento que acabou, que estava passando uma radionovela, no exato momento que acabou, vamos ouvir uma canção, né? A canção era Tente Outra Vez, né? Não era nem uma canção evangélica, nada, mas a canção dizia: tente outra vez, não diga que a vitória está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. E aí, hoje eu entendo o sentido da minha existência, graças a Deus, né? E aí, esse livro aqui menciona isso, que a vida é como um palco. Você afasta as cortinas e vê os dramas. Eu estava vendo os dramas da minha vida naquela época. E eu estava vivendo as lutas, os conflitos, tudo ali. Não sonhava com nada, sonhava quando criança, né? Mas depois, naquela fase da vida, já não estava mais sonhando com mais nada. Então, deixei de sonhar. E hoje, também não sonhava em ser youtuber ou influenciador de pessoas, motivador de pessoas, essas coisas não. Não sonhava com nada disso. Tava deitado aqui e tava com os olhos fechados e pensando: como pode, né? Um simples engraxate, um simples catador de papelão, alguém que dizia lá vai o catador de lixo, sabe? Alguém que não dava valor nenhum, seres humanos, né? Mas Deus dá valor. Como pode hoje ser influenciador ou motivador de pessoas? Só Deus para nos motivar, para nos alegrar. Bom, seja bem-vindo. Eu espero vir com outro assunto, um outro papo no próximo Raelcast. Esse é o primeiro Raelcast. Espero continuar mais com esse trabalho, né? Falando de vários assuntos, de várias coisas, principalmente da palavra de Deus, pois ela merece total confiança, total atenção. Tá bom?
Um forte abraço. Nos veremos numa próxima. Espero que você tenha gostado. Gostou? Deixe like, comente, compartilhe. E também deixe aí opiniões. Deixe ideias, sei lá. Participe. Só não liga não que aqui vai passar carro, tem gente que pensa que isso aqui é uma avenida. Tchau, nos veremos numa próxima.